Meu nome é Luca, acadêmico de Direito. Estamos aqui hoje para falar sobre uma medida provisória instituída pelo governo no dia 30 de abril, que dizia respeito a uma declaração de direitos de liberdade econômica. Para falar sobre isso, viemos aqui com o professor Frederico Glitz. Começa agora o nosso Talk News. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para iniciar a nossa conversa, como que a gente pode definir liberdade econômica e qual a importância dela nas relações contratuais? Bem, Luca, obrigado pelo convite. A discussão toda em torno da liberdade econômica, ela está assegurada, por exemplo, na Constituição, a partir do artigo 170, que fala da livre iniciativa. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que o particular tenha assegurado um espaço de exercício de sua liberdade para contratar, para empreender, para constituir sociedade, enfim, para desenvolver uma atividade organizada que lhe gere lucro. Isso, obviamente, está associado também à sua subsistência e à economia do país. Entendi. Então, que direitos de liberdade econômica que vão aparecer nessa medida? E como que elas vão afetar agora as relações privadas? Então, Lucas, você está falando da medida provisória 881 de 2019, que foi publicada agora no dia 30 de abril. Essa medida provisória é uma tentativa do governo federal de criar uma ampla regulamentação e garantir uma maior liberdade justamente para a atividade empresarial. Você vai perceber, por exemplo, nessa medida provisória, já no artigo 3º, que ela assegura uma série de princípios que devem ser seguidos não só nas atividades entre particulares, mas também pelo legislador, impondo até mesmo para a administração pública uma série de limites, como, por exemplo, não se exigir uma série de licenças ou facilitar o empreendimento. Então, na matéria contratual propriamente, a gente está vendo que há uma ampliação do espaço de liberdade individual. Então, como que o conteúdo dessa medida provisória vai garantir essa maior liberdade, autonomia e desburocratizar as relações contratuais? Esse é um ponto bem importante, porque essa medida provisória ela tem reflexos tanto no direito civil, no direito empresarial, mas por consequência também em outras áreas de direito contratual, como por exemplo o direito consumidor. De um lado, então, ao se assegurar, e aparentemente a noção atrás dessa medida provisória é de que se você assegura uma maior liberdade, você assegura também a possibilidade de o indivíduo realizar essa atividade econômica organizada de uma forma mais fácil, então sem licenças, ou, por exemplo, outro inciso desse artigo 3º, sem intervenção do Estado. No entanto, a gente também tem que pensar que em algumas situações o Estado intervém para proteger. E aí que está o choque dessa medida provisória, porque ela, em alguns aspectos, ela não deixa muito claro até onde vai um limite e até vai outro. Né? Em princípio, ela se dá e se estabelece no espaço de contratação entre iguais. Então, a gente está falando aqui de direito civil, de direito empresarial, de direito societário. Mas áreas como, por exemplo, o direito do trabalho, o direito consumidor, que são lugares em que o direito assegura maior proteção para aqueles que são vulneráveis, para aqueles que na contratação não têm o mesmo poder de barganha, nessas áreas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. A medida provisória fala, em um ou outro momento, do consumidor e do trabalhador, ressalvando que aquela regra específica que ela menciona não se aplica para esses casos. Mas é claro que a própria construção do que a gente for interpretando dessa medida provisória, se ela for convertida em lei, também vai demandar esse exercício não só do legislador, obviamente, mas do julgador e eventualmente da doutrina. Entendi, é bem relevante para agora, né, essa medida. Então, mas quanto ao instrumento que foi utilizado da medida provisória, o professor acha que foi o caso de relevância e urgência para isso? Então, se a gente pensar que o tema da liberdade é um tema que ele está sempre sendo discutido. A gente está falando aqui da discussão entre liberalismo econômico e intervenção do Estado. Isso é eterno no direito. E a gente está falando isso desde a modernidade. Então, assim, urgência propriamente dita fica meio prejudicada. Né? A importância do tema é clara. A gente precisa debater isso, até porque o Brasil está passando por um momento de crise muito forte. E esse é um dos motivos que fundamenta até mesmo a edição da medida provisória. Minha opinião pessoal é de que são temas, por exemplo, na área contratual, que demandariam uma maior discussão, tanto no legislativo, discussão técnica, mas também democrática.
Então, por exemplo, nos 3 artigos que a medida provisória se refere propriamente ao contrato, ao direito dos contratos, ela fala da função social do contrato, ela fala da interpretação do contrato, então artigo 421, função social do contrato, artigo 423, interpretação do contrato, e artigo 480, que é a revisão do contrato por onerosidade excessiva. Nesses 3 temas, não haveria urgência motivada numa medida provisória. Também são temas que não são propriamente pacíficos na jurisprudência, e muito menos na doutrina. Falar de função social quer dizer falar de vários possíveis conceitos, várias possíveis interpretações. Falar de revisão de contrato, mais ainda. Então, assim, essas discussões precisavam passar por um espaço um pouco mais democrático de alinhamento, de debate, enfim, para ver se aquele instrumento, da forma como ele foi positivado nessa medida provisória, é a forma mais adequada. Quanto a isso, é um aspecto da medida provisória que me parece que é um pouco precário. Outro ponto é que a medida provisória ela não é para ser perene, ela tem um tempo de vigência, ela precisa ser substituída. Então eu não posso mexer no direito contratual, que é altamente institucionalizante, altamente estabilizante, de forma provisória, para que na sequência, eventualmente, ele não seja convertido em lei e mude de novo a regra. Isso até piora. Então, me parece que a forma mais adequada de que isso poderia ter acontecido seria um debate mais amplo no legislativo. Muito bem colocado, professor. Obrigado por vir nos dar a sua opinião sobre o tema, conversar sobre isso. E por hoje é só, compartilhe esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal para serem notificados sobre os próximos vídeos. E é isso, até mais!